Ela é atriz, cantora, especializada no teatro musical, com brilho na TV, teatro e cinema. Vanessa Gerbelli. Você esqueceu da minha artista plástica. Eu sou formada em artes plásticas. Olha, isso eu não sabia. Olha lá, eu tô trazendo eu vou surpreendê-lo muito hoje. Então vamos lá. Comece falando sobre a sua carreira de artista plástica. Então, eu sou academicamente formada, aliás, aqui na Vila Mariana, né? A gente está na Vila Mariana e eu me formei aqui, nesse bairro, na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu sou artista plástica, assim, academicamente. Sim. Né? Eu não fiz academia, eu não fiz faculdade de teatro. Eu fui escolhida pelo teatro. É incrível, eu fiz cursos livres de teatro, claro, me capacitei, tirei meu DRT, mas eu não estudei para ser atriz, eu fui aprendendo tudo ali, ó, aos trancos e barrancos. Fiz algumas exposições já como artista plástica. Mas você pinta, faz escultura? O que você faz? Eu fiz bacharelado em pintura e fiz um tempo também de escultura e gravura, mas mais pintura. Mas assim, a vida de atriz nunca me deixou muito ter uma grande produção, mas até hoje sim, desenho. Pode pegar uma carona com a sua carreira de atriz, você fazer algumas exposições aí? Pode, mas Charles, você sabe que eu não consegui conciliar as duas coisas, no sentido que é o seguinte, o artista visual, ele tem um percurso, é como se fosse uma narrativa que ele vai construindo ao longo da sua percepção das coisas. Por exemplo, o artista visual tem sempre um tema. Eu lembro que eu tive uma fase ali que eu produzia muito, que eu ficava muito encantada com a questão dos títulos, das honras, dos prêmios. Então eu tinha uma sequência que era só de Misses, só de Oscars. Eu achava aquilo uma coisa tão esquisita, esse valor que se dava aos prêmios e tal. Então eu investigava esse lugar. Tinha uma série que era só de Misses, Miss Brasil, Miss não sei o quê, e umas pinturas meio divertidas e ao mesmo tempo irônicas e tal. Só que aí eu meio que fui abandonando por conta dos trabalhos, assim, tem uma novela para fazer, aí tem não sei o que para fazer, e aquela narrativa, você para de pensar sobre aquele assunto, entendeu? Entendi. É como uma personagem que você está construindo, que você fica, putz, eu vou levar isso para essa personagem, pô, olha que interessante, isso aqui tem a cara dela. Você vai criando um campo de informação que só vai aumentando o trabalho. E o artista visual, ele precisa fazer isso todo dia, sempre. Então eu falei, eu não tô profissional nisso. Como eu sou chata pra caramba, eu falei, isso vai ser um hobby. Porque eu já fazia teatro. Eu fazia teatro desde pequena. Então, assim, eu me lembro de ouvir muito minha mãe, que era uma advogada, funcionária pública, meu pai idem, falava, olha, tudo bem, teatro é algo que você sabe, é para poucas pessoas, então assim, tem uma outra opção. E eu falava, bom, a minha outra opção é arte também, não tem muito jeito, tudo bem, mas tenha. Então eu fui fazer jornalismo também, por um tempo fui jornalismo. Você chegou a se formar? Não, eu parei. Publicidade também, não rolou. Assim, publicidade não tinha nada a ver comigo, né? Por isso que eu me dou muito mal nessa coisa de redes sociais, porque hoje em dia o ator tem que ser muito publicitário, né? As pessoas que têm uma visão mais publicitária estão se dando melhor como autopromotores de si mesmos, né? Hoje em dia... Mas olha, você começou no teatro, né? Fazendo teatro amador, depois você se profissionalizou quando? Sim. Aos 18 anos, 19, me profissionalizei. Aos 7 anos eu pisei no palco pela primeira vez. Alice no País das Maravilhas. Olha, fazia Alice? Eu era Alice. Olha que legal. Uma Alice morena, o cabelo Gal Costa, assim. Muito engraçado. Legal. Eu era Alice. Estava aprendendo a ler, escrever e já fazendo teatro. Então eu já faço desde muito pequena, sempre nos grupos da escola, né, de maneira amadora. Aí minha tia, Noemi Gerbelli, que é uma atriz daqui de São Paulo, muito conhecida, falecida já, ela que começou a me botar pilha, que ela falava assim, eu passava texto com ela para ajudá-la a decorar as coisas e tal, e ela falava assim, olha só, você tem que fazer teatro. Olha. E eu falava, mas enfim, você tem que fazer. E ela me levou para um curso do Geraldo Vietri, escreveu muita coisa e era um diretor, enfim, muito importante aqui em São Paulo, já bem velho na época, e ele era grande amigo dela, e ele abriu um curso de teatro. Ela falou, vou te colocar no curso do Vietri. Aí eu ganhei uma bolsa para fazer o curso do Geraldo Vietri. E foi aí que eu profissionalizei, porque assim, eu comecei realmente a me voltar para os conteúdos para tirar o meu DRT, porque eu comecei a dar certo, no sentido assim, eu fazia um teste, passava. E ela falava, faz o teste para não sei o quê, vai ter o teste para o ornitorrinco, vai fazer, vai o teste para não sei o quê, eu ia. E pegava, e como já cantava também, minha mãe tocava, meu irmão tocava, cantava em bandas também, fazia tudo sempre ao mesmo tempo, Charles, nunca foi algo assim, eu sempre fui mídia. Mas esse lance do cantar, você estudou canto ou sempre foi um dom natural? Era
um dom natural, já exercitava muito na família e por conta das peças que eu já pegava, eu já cantava, então já passava nos testes. Não, ela não é muito experiente como atriz, mas ela canta, então vamos lá. E aí aprendia com um professor aqui, um mestre aqui, outro ali, e fui ganhando mais experiência, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu digo que a profissão de atriz, cantora, performer, me escolheu, na verdade, porque assim, as oportunidades foram aparecendo e eu fui deixando esse fluxo acontecer, porque quando a gente estanca um fluxo, ele para de acontecer. E eu fui deixando, e aí estou aqui agora. E onde foi a virada de chave, né, que você, que o grande público passou a te conhecer? Eu acho que eu fiz um musical chamado Casas de Cazuza, que era um musical que a gente fez em 2000, que era um musical muito despretensioso, mas era com gente muito talentosa, né? Tinha a filha do Jair Rodrigues, a Luciana Mello, tinha o Jay Vecker, que era o filho da Jane Duboc, que hoje é um grande compositor também, cantor e tal. Era um grupo muito potente, né? Débora Reis, que cantou com a Rita Lee muito tempo, enfim, eram jovens muito talentosos, muito potentes. Então o espetáculo fez muito barulho, Casas de Cazuza aqui em São Paulo, e a gente foi para o Rio de Janeiro. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, assim, a gente lotou o Canecão, duas, Caetano Veloso foi ver, Marília Pêra foi ver, todo mundo tipo, gente, o que é isso? Essas crianças, esses moleques, o que eles estão fazendo? Enfim. E aí, assim, foi aí que eu fui vista pelo Denis Carvalho, pelos produtores de elenco, e falaram, vamos botar essa menina para fazer um teste para novela. E eu fui fazer o teste para o Cravo e a Rosa. E aí passei para fazer o Cravo e a Rosa, imagina, é muito engraçado, porque eu fazia uma jornalista no Casa de Cazuza, com o cabelinho bem curtinho, assim, bem modernete, e aí o Walter Avancini, genial, ele me viu e falou assim, quero que ela faça o teste para aquela caipira. Acho que ele viu lá no fundo minhas raízes do interior. E aí ele falou, vamos... Porque você é do interior? Meu pai, né, de Marília. Eu não sou do interior, eu sou de São Bernardo, mas meu pai é de Marília, né, minha mãe de Araraquara. Enfim, então tem uma coisa bem interiorana. E aí eu fui me botar naquele cabelão, primeira vez que eu botei um mega hair, que é uma coisa estranhíssima. E aí virei a lindinha, né? Lindinha. E aí fiquei aí, cara, ali eu não parei, fiquei no Rio direto. Por conta das novelas. Então acho que aí que foi esse ponto de virada, porque até então eu trabalhava muito como cantora, cantava num sexteto, num octeto, a gente fazia eventos por aí, ganhava dinheiro com tudo, fazendo banda, teatro infantil, teatro adulto, assim, sempre trabalhando muito. Mas aí a partir dali eu fui para televisão e aí eu fui fazendo contratos longos, né? E aí fui ficando. E tô no Rio de Janeiro há 23 anos. Quantas novelas você já fez? Muitas, já perdeu a conta, né? É uma pergunta maldosa. Porque é um choque de realidade. Muitas, né? Não, mas tem uma coisa legal aqui, tem uns prêmios, né? Você foi reconhecidamente aí no musical, que foi... Quase Normal. E teve do rádio? A Emilinha e Marlene, as rainhas do rádio. Esse foi um musical marcou, na verdade, uma volta aos musicais, porque aconteceu o seguinte, eu fui para o Rio de Janeiro fazer novela, fiz, sei lá, 10 anos emendando uma novela na outra, parei com o musical, parei com o teatro, na verdade. O teatro é uma coisa muito do coletivo, né? Eu era muito do grupo daqui de São Paulo, as pessoas me conheciam muito aqui em São Paulo. Quando eu fui para lá, eu fiquei mais próxima das pessoas da televisão, e eu queria muito fazer teatro, mas não conhecia Fernando Filber na época, mas não conhecia, só fui conhecer agora. Mas, então, assim, não me chamavam para os musicais, eu ia assistir e falava, poxa, mas a galera trabalhava com a patota deles, então eu fiquei fazendo mais televisão. E o Emilinha e Marlene foi um musical que marcou uma volta minha aos musicais no Rio de Janeiro. E aí eu fiz a Emilinha Borba e foi muito legal, mas o que veio depois é que me deu muito mais reconhecimento, que foi o Quase Normal, que foi um musical, que era um musical da Broadway, que ganhou uma versão brasileira do Tadeu Aguiar, e a gente ganhou todos os prêmios na época, assim, foi um musical, até aquele momento nenhum musical tinha recebido tanto prêmio no Brasil. Então eu ganhei como melhor atriz, o APTR, eu ganhei o Aplauso, eu ganhei... Era para você um sonho ser atriz? Era um sonho seu? Eu não imaginava isso, não. Não? Eu sempre, assim, eu me lembro de assistir as coisas na televisão, assistir algumas, minha avó assistia novela, então eu assistia com ela, eu olhava, eu pensava e falava assim, eu consigo fazer isso. Eu tinha uma sensação de que isso pra mim era muito fácil. Eu falava, isso aqui é como se, sei lá, como se alguma coisa que tivesse gravada em mim, impressa, vibrasse assim, falasse, isso é fácil. Isso é moleza. Tiro de letra. Engraçado, É doido, né? isso. Doido, você sentia isso? Eu achava que eu sabia fazer. Exato. É isso. Exato. Eu falava, isso aí
Pô, eu faço mas não é bem melhor. assim. Não é. Não é bem assim. Quando eu fui ver de perto, eu vi que não era bem assim. Na verdade, acho que já é um É uma chamado. sensação, né? É um chamado, é um isso. É um chamado. Então foi isso, assim. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo que realmente era algo que era muito forte dentro de mim, né, como atriz. A parte da fama, do lidar com a própria imagem, de ter que ter sempre uma opinião sobre tudo, porque você se torna um objeto de observação, isso daí eu já lidei pior, entendeu? Porque isso já não é muito fácil para mim. Para mim, o fácil é criar. O fácil é pegar as referências, pegar as coisas que me tocam e agregar num trabalho, fazer uma obra. Isso para mim, eu escrevo também. Montou algum texto seu? Montei um musical chamado Do Outro Lado. E ficou aqui em São Paulo por um tempo, mas a gente fez só 10 apresentações, foi muito pouco, porque a gente não tinha dinheiro, enfim. Era eu e a Alessandra Verney, que está fazendo o Kiss Me Kate aqui em São Paulo. Eu escrevi para nós duas o texto, e modéstia à parte, era bem bonito, eram duas presidiárias, elas cantavam dentro da cadeia, e com o Miguel Briamonte tocando. Miguel Briamonte? Adoro. Maravilhoso. Adoro. E ele fez a direção musical, enfim, era bem bonito o espetáculo, assim. A gente pretende voltar. Agora estou escrevendo também tô num projeto de uma série. Já escrevi, assim, colaborei em roteiro de cinema. A gente ganhou o Festival do Rio com um filme chamado Uma Traga, coautora, e participei como atriz também. Legal. O Festival do Rio, foi um filme. E você está escrevendo alguma coisa agora também para o audiovisual? Agora sim, agora tô. É uma série. Terminei a parte da pesquisa, agora a gente já está montando o projeto e fazendo a Bíblia. Você vê, eu faço de um tudo, né? Você está no todo aí, né? Joga nas 11. Uma coisa meio mediúnica. Que bom, é bom ter essa vibe, né? Energeticamente envolvendo você nessa história. Sabe o que eu acho? Eu acredito muito no fluxo das coisas. Eu sou uma pessoa que acredita em energia. Então, assim, eu sinto que quando existe algo que tem fluxo, eu estou muito atenta ao que acontece comigo, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu cruzo. Os conteúdos que me chegam, sabe? Eu estou sempre tentando fazer uma coxa de retalho com o que se apresenta para mim, porque eu acho que isso é viver, entendeu? Então, eu respeito muito isso. Quando eu vejo que eu estou querendo uma coisa que está sempre dando na trave, eu falo, isso não é para mim, deixa, sabe? Okay. Agora, quando a coisa se apresenta e é enriquecedora e me ensina aos outros e proporciona coisas boas para os outros, eu falo, estou no caminho certo. E foi o que eu fiz a minha vida inteira, entendeu? O caminho de artista plástica, por exemplo, ele foi mais truncado para mim. Apesar de aparecer em exposições, eu expus coisa minha lá fora, na Alemanha, já coisa nos Estados Unidos. Num grupo coletivo. Mas assim, não foi algo que me trouxe 1000 retornos como aconteceu na televisão. Não foi um meio que... Então eu reconheci, esse fluxo talvez não seja o foco principal. O foco principal. E foi. Mas ele está aí, né? Vai junto. Você se sente realizada, Vanessa? Não, porque não morri ainda. Não, mas ninguém quer. Não, eu digo realizada. Poxa, Charles, olha que legal que eu já construí. Olha para trás. Você tem razão, eu deveria me sentir. Talvez eu precise fazer mais terapia. Não, sim, eu acho que sim. Eu me sinto realizada com tudo que eu aprendi até hoje. Acredito que a gente não para de aprender até o fim da vida. Me sinto, sim, realizada com tudo que eu conquistei. Conquistou, né? Sim, tudo que eu sou. Você tem uma carreira de respeito, né? Obrigada. É legal. Obrigada. E você acha que para as mulheres hoje em dia a coisa melhorou no sentido, né, do fluxo de trabalho, nos ambientes de trabalhos que sempre foram muito machistas, televisão? Tu acha que deu Charles, pelo menos isso já está em pauta, né? Assim, mas não acho que tenha melhorado grande coisa, não. Eu acho que assim, a gente tem, em termos de direitos humanos, eu acho que o racismo avançou mais, eu acho que a homofobia, né, se ganhar leis. Agora, porque o que acontece com a mulher é uma coisa muito velada, né? E a mulher, ela já nasce numa situação em que, assim, vem da mãe dela, tá no DNA, vem da mãe, uma situação de submissão. Então a gente é submissa sem perceber que está sendo submissa. Entendi. Entende? Então é algo que está muito entranhado. E para você mudar algo que está muito entranhado, como é que você muda uma coisa que você nem sabe que você tem? Exato. Então é complexo. Então eu acho que é uma discussão, pelo menos a discussão já está acontecendo. E acredito que vai mudar. Vai avançar. Vai avançar. Você vê movimentos como o Me Too, assédio moral, assédio sexual. Mas ainda assim, você anda na rua e você vê olhares que são agressivos. Antes, e eu tive que me acostumar com eles. Eu me lembro quando criança, eu andava na rua, quando eu comecei 12, 13 anos, você deixa de ser criança, né? Começa a ficar mais mulher. Eu me lembro de me sentir magoada mesmo, com coisas que eu escutava na rua. Eu falava, por que eu tenho que ouvir isso, bicho? Por que eu tenho que escutar isso?
Tem que ouvir essa agressão, porque é agressão. Claro. Então, e eu me lembro de... Eu sempre tive quadril largo, eu andava com quadril assim, sabe, passinho pequenininho, sabe, para não chamar atenção. Que isso, gente? Por que a gente precisa passar por isso, né? Claro, hoje em dia está melhor. E hoje em dia, como mulher, assim, como artista, as pessoas, né, me respeitam de uma certa forma mais. A questão da mulher, ela vai levar mais tempo ainda do que as outras pautas de direitos humanos, eu acredito. E a sua peça que está em cartaz aqui em São Paulo, como é que está sendo aí fazer? É muito legal, é uma peça muito feminina, né? Sim, e a gente fala de duas mulheres que atravessaram questões femininas muito grandes, né? Porque foram mulheres muito poderosas, no sentido de expressar sua potência como artistas, como mulheres, a beleza, né? A Maria Callas era uma mulher que ela queria atingir o divino no canto dela. Então ela praticava, sei lá, 5, 6 horas por dia, 2 horas para fazer uma nota. Então você fala, meu, essa mulher quer alguma coisa que está além do que aqui existe aqui na Terra. E ela falava, eu quero atingir as alturas. A Marilyn Monroe, ela tinha uma coisa de deusa também, na expressão corporal dela, não só a beleza plástica, o que ela queria emitir, né, como sensualidade, arquétipo feminino, e Callas também. E ao mesmo tempo completamente dependentes dos homens, porque não tinha como não ser naquele momento. A gente vem de uma história, né, Charles, de que a mulher não podia nem ter posses. A mulher não podia herdar coisas, ela não podia trabalhar, ela não podia estudar. O meu avô não queria que a minha mãe estudasse, por exemplo. A minha mãe deu uma volta nele e falou, não, eu vou estudar, desculpe. Né? Mas assim, era, arrume um marido e, né, fique no seu lugar. O nome da peça é Parabéns, Senhor Presidente. Não é à toa que tem um homem, né? Parabéns, senhor presidente, por ter... Parabéns, homens, por terem colocado a gente nesse lugar por tanto tempo. E vocês estão em cartaz no teatro? No teatro, na Sala Pascoal Carlos Magno, no Sérgio Cardoso, teatro que eu amo de paixão. Comecei a minha vida de teatro. E quais são os dias que vocês estão em cartaz? De sexta a domingo, sempre às 7 horas da noite, eu e Juliana Knust, maravilhosa de Marilyn, e eu de Callas aí me arriscando nos trinados líricos. Muito Foi mais bom. uma coisa que eu fui estudar, né, canto lírico. Você mandou muito bem, parabéns. Muito obrigada. Pela sua atuação. Aliás, todos vocês estão de parabéns lá. Obrigada, Charles. Olha, foi um prazer receber você aqui na agência. Falei a beça, né? Não, mas é isso aí, a gente está aqui para falar. Bom, eu tenho que perguntar, a gente está aqui numa agência de pessoas que aspiram à carreira. O que você diz aí para as meninas que estão a fim de entrar nessa onda aí de ser atriz? Charles, sabe o que eu acho? Que hoje em dia tem uma coisa que é muito cruel, né? Hoje em dia você primeiro precisa ser famoso para obter sucesso e ser escalado, né? Aconteceu uma inversão. Na época em que eu comecei, eu não pensava em fama, eu pensava que eu queria ser atriz. Eu tinha uma vocação e eu tinha aquilo que me chamava e eu comecei a me especializar naquilo e aí fiz uma carreira. A notoriedade ou o dinheiro que veio depois disso foi uma consequência. Hoje em dia acontece o contrário. Hoje em dia, se você tiver um canal ali que você chama muita atenção, e quanto mais bizarro você é, mais você chama atenção. Então aí você consegue incentivo, consegue dinheiro, consegue patrocínio. E o que eu diria hoje é assim, procure conteúdo. Conteúdo verdadeiro, não é conteúdo de produção de conteúdo. Vá ler. Leia muito, se interesse pela vida, pelos grandes autores, vai ver o que te toca na vida, ouça uma música boa, vai ver o que são os clássicos, volta para os clássicos, porque hoje em dia está tudo muito doido. Então primeiro começa dos clássicos, vai entender por que Shakespeare é bom, vai entender por que Molière é bom, compara com os tempos de hoje e procura a sua praia, mas sempre tentando acessar o que você tem de mais profundo, de sensível, de beleza, de virtude, porque hoje em dia está tudo muito louco. Muito louco. Você pode ficar famoso mergulhando na banheira de Nutella. Nada contra o Neto lá, ele foi engraçadíssimo. Mas assim, é uma banheira de Nutella. Sem dúvida. Né? Assim, ele foi ousado e coisa e tal, mas assim, aposto que não vai ter um certo momento que ele vai querer mergulhar numa coisa profunda, mais profunda que a banheira de Nutella. Isso aí. Né? Vanessa, muito obrigado. Vanessa Gerbelli, obrigado pela sua participação aqui no nosso talk show. Mais sucesso para você. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Vocês aí de casa já sabem, é só clicar no linkzinho aqui embaixo, vai abrir esse formuláriozinho bacana. É só preencher o formulário e mandar aqui para a agência. E aguarde o nosso pessoal entrar em contato com vocês. Vanessa, obrigadão. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até.